Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo desse domingão, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Então, pedir para vocês me dar essa moral, deixar o dedo no like, me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Bom, galera, a situação é a seguinte: Copa do Mundo tá na fase final, 4 equipes apenas têm o sonho do título. Terça-feira tem Argentina e Croácia e na quarta-feira teremos Marrocos e França. E você pode apostar na Stake.com usando meu cupom promocional Futebolaço. A Stake é uma dos maiores casas de aposta do planeta, patrocinador oficial do UFC, do Everton da Inglaterra, as melhores odds do mercado. Além de apostar em futebol, você pode apostar em tênis, NBA e várias modalidades de cassinos online. Stake.com, parceiro do canal Futebolaço. Não esqueça de se cadastrar e utilizar o meu cupom Futebolaço, que você ganha bônus aí no seu primeiro depósito. A Stake aí tá botando grana no bolso de muita gente. Bom, galera, a situação é a seguinte: amanhã, às 11h30 da manhã, teremos uma entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. Ele será apresentado oficialmente no CT Moacir Barbosa. Diferentemente da coletiva do Paulo Brax, que ocorreu em São Januário devido às obras no centro de treinamento. As obras que estavam previstas para esse período foram finalizadas, então o Maurício Barbieri dará a coletiva lá no CT Moacir Barbosa. Amanhã também será marcado o dia da reapresentação dos jogadores do Vasco. Quem irá se representar amanhã, Dieguinho? Todos os jogadores sob contrato com o Vasco, mesmo aqueles que já sabem que não vão permanecer. Tem contrato, cumpra-se. Tem uma lista extensa de jogadores que o contrato acaba a final de dezembro, por exemplo, Thiago Rodrigues, Fintelman e outros atletas que, para me puxar de cabeça agora, vai ficar meio complicado. Enquanto o contrato não expirar, eles têm que honrar o seu contrato, porque o salário está pingando em dia ali. Exemplo, Thiago Rodrigues já foi comunicado que não fica. Já houve uma reunião final entre o jogador e também o seu agente. Mas até ele acertar um novo clube, ele vai ficar treinando no CT Moacir Barbosa. O mesmo vale para o Nenê. O Nenê tem contrato até o final do ano e ele vai ficar treinando até decidir o futuro dele, se vai renovar com o Vasco ou não. Vou aproveitar e trago uma informação do companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. A tendência é grande, sim, que o Nenê aceite a proposta do Vasco para jogar o estadual em um contrato de 4 meses. Se vai ter uma reunião, uma conversa posterior a isso, aí a gente ainda não sabe. A ideia é oferecer um cargo de gestão para o Nenê, para que ele possa trabalhar na base. Eu, particularmente, acredito que o Nenê não vai aceitar essa questão de fazer um trabalho nas divisões de base já. Mas o Nenê tem uma identificação muito grande com o Vasco e eu acredito que ele não vai abrir mão de encerrar a carreira no Vasco. Se acontecer algo diferente disso, seria uma grande surpresa para mim. Então, acho que, mediante essa imposição do Vasco, entre ele ir para um outro clube, que ele também não tem tanto mercado, faz 42 anos de idade, para jogar um ano e encerrar no clube onde ele mais se identificou no Brasil e ter uma despedida pomposa, acho que ele vai abrir mão desses 8 meses aí de carreira e acabar aceitando sim a proposta do Vasco. Lembrando que o estadual, o Vasco vai usar de laboratório, vai ter uma galera que vai para os Estados Unidos aí fazer a pré-temporada, vai ter um time alternativo, exemplo, Edmar, que teve renovação de contrato automático, que não deve ficar também, mas tem contrato, até achar um novo clube ele vai ficar, então devemos ter um time aí com Nenê, Edmar, Zé Gabriel, por exemplo, que tem contrato até o final do ano que vem e ainda não tem um outro clube. Então esses jogadores devem fazer uma espinha para a disputa do estadual no seu início, né? Porque o mês de janeiro vai ser levado como pré-temporada o mês inteiro. Marlon Gomes e Andrei Santos estarão na seleção brasileira, sub-20 jogando sul-americano, só volta no meado de fevereiro ao Vasco. Então o Carioca vai ser bem laboratóriozão, como disse o próprio Paulo Brax. A ideia é ter 90% do grupo fechado até abril, tá bom? Falando em grupo fechado, eu gostaria de trazer informações importantíssimas no tangente aí a situação de reforços. Antes, lembrar vocês que eu estarei amanhã na entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri e poderei ver com os meus olhos as obras
que foram feitas no CT. O chefe da comunicação do Vasco, Felipe, nos trouxe a informação no dia da entrevista do Paulo Brax de que a ideia era levar a imprensa também para eles conhecerem toda a mudança que foi feita no CT. Não sei se isso já irá ocorrer amanhã ou se será numa data posterior, beleza? Se for liberado, prometo fazer umas imagens lá, trazer para vocês e o antes e o depois, o que mudou, o que não mudou, beleza? Não sei também se o Abel Braga será apresentado junto com o Maurício Barbieri. A assessoria de comunicação do Vasco informou que era a coletiva de apresentação do Barbieri, mas é bem possível que o Abel Braga esteja junto, a não ser que eles façam uma outra coletiva só com o Abel Braga, e de repente poderia ser na terça, na quarta-feira. E agora vamos falar sobre reforços. Júnior Urso já encontra-se no Rio de Janeiro e a tendência é que ele se apresente amanhã já no CT Moacir Barbosa para estar fazendo a sua bateria de exame, sendo aprovado nos exames médicos, fazendo a assinatura de contrato e aquele Media Day também que vocês viram. O Abel Braga e o Maurício Barbieri lá no CT, tirando foto no escudo do Vasco, né, e coisas do tipo. Beleza? Vou trazer para vocês uma matéria do Globoesporte.com, muito interessante aqui, ó, trazendo atualizações e batendo com as informações que eu já vinha trazendo para vocês. Vamos lá, matéria do GE. O namoro entre Vasco e Pedro Raul esquentou e o casamento ficou mais próximo. Após uma longa negociação, o clube brasileiro se aproximou dos valores exigidos pelo Cachoeira Reysol e a expectativa é que as tratativas sejam concluídas nos próximos dias. O clube japonês apresentou uma contraproposta com valores próximos ao que o Vasco está disposto a pagar. Caso não ocorra uma reviravolta, o acordo deve ser definido nessa semana. No início das negociações, a pedida do Cachoeira Reysol estava na casa de 18 milhões. Parênteses, e aí o que eu falei para vocês, a gente vai viver uma realidade nova que a gente não estava acostumado. Negociação de jogador livre no mercado, só chegar a negociar salário e acertar, jogador que inclusive não era nem muito concorrido, jogadores ruins e periféricos que o Vasco vinha contratando, é rápido. Jogador que você tem que comprar, pagar direito econômico para o clube, acertar a luva com o empresário, ver a possibilidade do salário, multa, jogador que tem cifras mais altas, demora. Tá aí o Flamengo negociando com o Gerson desde o final de novembro. O próprio Landim deu uma entrevista ontem para a TNT Esporte falando, ó, o que o Olympique tá pedindo aí, o Flamengo não tem como pagar. A gente pode pagar aquilo dali, ou o Olympique acerta, ou o Gerson tá fora das condições do Flamengo. Eu vi esse trecho, passou no meu Instagram ontem. Então, assim, é isso. Quando você vai comprar um jogador, a negociação demora. E aí tá o exemplo. O Cachoeira Reysol queria 18 milhões, o Vasco ofereceu menos. E aí o Vasco falou, ó, deixa rolar. A gente já tá acertado com o jogador quer vir, deixa rolar. Os japoneses vão demorando para ver se pinta uma proposta melhor, uma contraproposta para forçar o Vasco, ó. O jogador quer ir para cá, mas tem uma proposta melhor. Então ou vocês igualam ou não vou vender para vocês não. Então rola essa situação. E aí o tempo passou, ninguém chegou com o dinheiro do Vasco. O que o Cachoeira foi obrigado a fazer? Porra, já não vou também o que o Vasco quer pagar. Vou pedir um pouquinho mais. E aí o Vasco vai lá, beleza, pimba. Ah, eles queriam 18, eu ofereci, tô dando exemplo. Eu ofereci 10. Aí o japonês, tá bom, nem eu nem tu, 12, tá fechado. Tu economizou 6 milhões de reais numa negociação que já te abre um fôlego para comprar um outro atleta. É assim, demora um pouco, mas o Pedro Raul tá fechado e deve ser apresentado ainda essa semana no CT Moacir Barbosa. Tá vendo? O negócio tá rolando há um mês já, mas no final, desfecho positivo pro Vasco. Além de Pedro Raul, o Vasco espera anunciar outros jogadores em breve. Os volantes Júnior Urso do Orlando City e Patrick de Luca do Bahia têm acordos. E a expectativa é que se apresente essa semana no CT Moacir Barbosa. Como eu informei a vocês, o Júnior Urso deve se apresentar amanhã. O Patrick de Luca, caso o Bahia o libere, porque ele tem contrato até o final de dezembro. Situação igual do Thiago Rodrigues, tem contrato até o final de dezembro. Se ele acertar com o clube amanhã, para ele se apresentar nesse novo clube, o Vasco tem que liberar, porque ele vai pagar o mês de dezembro na íntegra, faz o quê? Desconta os dias que o jogador não trabalhou no Vasco, ou não, deixa quieto, esses 15 dias fica para tu e pode se apresentar ao clube. Então tem essa situação aí, não sei se o Bahia vai liberar. Patrick de Luca, acredito eu que sim. Hoje já é 11, amanhã é 12, vão faltar 19 dias para encerrar dezembro. Então a tendência é que ele se apresente já amanhã, mas se não for amanhã, vai ser terça, vai ser quarta-feira. Então esses 3 jogadores estão fechados. Pedro Raul, Patrick de Luca e também
Júnior Urso, tá bom? E agora, confirmando a informação que os companheiros do canal Atenção Vasco nos deram, e eu confirmei aqui, ó, o Vasco também negocia com Diego Valois, do Tajeres de Córdoba da Argentina. O atacante colombiano que cai pelos lados de campo tem 26 anos. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o clube brasileiro apresentou proposta de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões e meio na atual cotação. Agora, o clube argentino tá achando o valor baixo. E aí a mesma situação do Pedro Raul. Segundo a Pro, Flávio diz eles querem 9 milhões de dólares, o Vasco ofereceu 2. Vai ficar moscando lá. Se não aparecer proposta nenhuma, eles vão ter que fazer uma contraproposta. Pô, Vasco, 2 não, cara, me dá 4 aí, vai. E assim é feita a negociação. Tanto o Diego Valois pode ser finalizado amanhã, semana que vem, daqui a 3 semanas, ou se o clube argentino bater o pé, dependendo do valor, nem ser concretizado, tá bom? Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!